Atualizações do Fluminense, estamos de volta aqui com notícias que jogadores podem sair do Fluminense nessa janela. O Fluminense pode estar preparando uma barca aí, afinal precisa aliviar a folha salarial, né? Tem alguns jogadores, muitos até, que estão no elenco sem nenhum espaço, recebendo salários muito altos para não contribuir com nada na temporada do Fluminense. Então essa janela agora, a diretoria está buscando alguns clubes para esses jogadores. Nós vamos trazer quais são eles aqui, quanto ganham de salário e para onde podem estar indo. Vamos ter muita notícia aqui hoje, tem muita informação nesse vídeo aqui, então fica ligado aqui com a gente. Sim, né? E esses jogadores aí, liberando essa folha salarial, podem fazer com que um cara que é alvo do Fluminense, que agora está com um caminho livre para assinar com o Flu, chegue por aí, né? O Arthur, né, Rodrigão, né, torcedor tricolor, que é um cara que a gente já vinha falando ali, que o Fluminense tinha interesse, já sondou ele ano passado, sondou ele novamente, não vai ficar no Grêmio. O Grêmio já definiu que ele não fica, achou as condições ali muito pesadas, e o caminho ficou livre para o Fluminense poder acertar com ele, porque a preferência do jogador sempre foi o Grêmio, mas o Grêmio estando fora da parada, o futebol, né? O jogador é profissional e pode estar vindo aí. Seria uma baita contratação, hein? Exatamente. Tem muita gente que noticiou aí uma possível saída do Martinelli, que teve proposta da Europa. Inclusive, nós falamos aqui do interesse da Atalanta, que saiu nos jornais italianos, mas a gente já viu que a diretoria do Fluminense não tem interesse em vender, né? Mas caso ele saísse para algum time que, se surgisse uma proposta muito, muito boa para o Fluminense, de muito dinheiro pelo Martinelli, provavelmente o Fluminense venderia sim. E foi isso que a diretoria mesmo falou. Eu acho que esse seria o caso de trazer o Arthur, né? De ter um investimento. Caso saia o Martinelli, poderiam fazer um investimento no Arthur. Eu acho que é uma negociação muito difícil. Agora a gente sabe que o Grêmio saiu da parada, então caso o Fluminense realmente queira fazer uma proposta para a Juventus, que é o time que o Arthur tem contrato ainda, né? Seria mais possível agora que o Grêmio não está na parada, porque a gente sabe que a preferência do Arthur seria ficar no Grêmio. Time que revelou ele já estava lá, já estava entrosado, já estava bem. Então, se o Grêmio quisesse mesmo manter ele e pudesse pagar, eu acho que dificilmente ele iria vir para o Fluminense. Mas agora temos caminho livre, né, cara? Se o Fluminense realmente tiver interesse em negociar com o jogador, vai ter que ir lá na Juventus pedir aí para ver quanto que eles querem receber pelo Arthur. Sim, e agora com o interesse do jogador mudando, né, de figura aí, mudando para o lado do Fluminense, já que o Grêmio não está mais na parada, pode ser que role essa negociação. Claro, conforme Pô, você falou, ele tem um valor de mercado ali entre 6 e 7 milhões de euros, é um cara que não custa barato, também tem um salário que não é barato, mas se o Fluminense fizer as movimentações corretas ali no mercado, ele consegue livrar esse espaço na folha e trazer esse jogador. Eu acho que seria uma grande adição, Negão. Eu acho que ele consegue jogar com o Martinelli, inclusive. O Fluminense colocando mais gente no meio de campo ali, jogando no 4-4-2. O Arthur tem vaga e o Arthur joga bola pra caramba. A questão é se vale o esforço. E agora vamos ver se o interesse do jogador muda. Porque o interesse do jogador no Brasil era só o Grêmio. Agora, com o Grêmio estando fora, quem sabe ele não pensa num outro tricolor. Mas assim, tem que ver porque não é uma movimentação fácil. O Fluminense vai ter que ali fazer conta para poder fechar esse negócio. na nossa opinião aqui do canal, essa negociação com o Arthur é muito difícil. Então não entenda a gente mal, tá? A gente não tá dizendo que o Arthur está próximo aqui, tá? Mas, ó, a gente também estava conversando antes do vídeo aqui. Seria muito bom pro Fluminense. É um jogador de muita qualidade e que combina bastante com o estilo do Zubeldia, né, cara? Que gosta de ter a posse de bola, gosta de trocar passe no meio-campo. E o Arthur tem um ótimo índice de acertos de passe. Ele é um jogador que carrega a bola também, igual o Martinelli. Às vezes não tá saindo nada, ele adianta um pouco, carrega mais no meio-campo, chega mais próximo da área, acha um passe diferente, finaliza de fora. O Arthur é ótimo jogador, seria uma ótima adição pro Fluminense realmente. Vamos ver como Sim. é que vai ser agora, né? Vamos ver como é que vai ser. Em caso de uma eventual saída do Bernal, né? Que o Fluminense tem como alvo um volante, vindo ali não ia ser tão barato assim, mas era um cara que resolveria a posição ali, deixaria o setor ainda mais forte. Imagina, Hércules, Martinelli e Arthur ali. Pô, o Zubeldia, para errar, o Zubeldia ia ter que errar feio, porque todo mundo ali joga bola, todo mundo ali consegue desempenhar. Claro que, conforme a gente repete aqui sempre, para a galera não entender mal, não achar que o Arthur chega amanhã no Rio, é uma negociação difícil, mas agora cada vez mais possível, né? Rapaziada, chegou até aqui, deixa aquele likezão pra gente. Ajuda esse conteúdo a ser recomendado para mais tricolores, né? Estamos aí nessa parada, mas as informações não param. Aqui você se informa sobre o Fluminense todo dia. Se você está conhecendo o canal agora, se inscreve aí, que vale a pena, eu te garanto. E aquela moral máxima que a gente sempre pede, que é aquela clicada no hypar, que faz esse vídeo para chegar para todos os tricolores. Exatamente.
E, cara, olha só, a gente já tem a informação aqui também de que a diretoria já foi a público dizer também, né? Que eles têm um alvo claro para essa janela, que é um zagueiro e um zagueiro de qualidade. Porque teve um revezamento entre James e Ignacio no lado direito da zaga, e a gente sabe, o próprio Freitas também não é altíssimo nível. Nenhum dos nossos zagueiros está em altíssimo nível, então a gente precisa de um, pelo menos, cara, que passe um respeito, que passe uma confiança pro resto do time, uma confiança pro Fábio, pro torcedor, que não acha que vai tomar gol em todos os jogos, como a gente vem tomando aí, né? Então, a gente precisa aliviar a folha salarial. E tem jogador no Fluminense, e são mais de três, mas nós vamos citar três aqui hoje, que estão ganhando um alto salário e que tiveram pouquíssimas chances, né? Alguns deles praticamente nenhuma chance. Dois deles que nós vamos trazer aqui. E o primeiro que a gente vai falar é o Igor Rabelo, que foi contratado quando tinha uma pressão para a diretoria trazer um zagueiro e vieram com o Igor Rabelo assim do nada, um que é cria da nossa base, né? E que já tinha uma identificação com o tricolor, mas que não teve nenhuma chance com o Zubeldia. Não teve nenhuma chance do Fluminense, né? Com o próprio Renato, ele foi um cara que não jogou, ele veio justamente nessa questão que você falou, no momento ali, final de janela, o Fluminense precisava de um zagueiro, acabou fazendo mais uma má negociação, né? Um jogador que tem um salário alto, as informações, a gente não tem o valor preciso, mas as informações dizem que ele ganha mais de 300 mil reais no Fluminense, mais ou menos que ele ganhava no Atlético Mineiro, né? No Atlético Mineiro ele ganhava, se eu não me engano, 330 mil, então é um jogador que é muito caro. E se ele não pudesse jogar 300 mil para um reserva, que entra sempre e tal, você pode dizer que você consegue acomodar a folha, mas 300 mil para um cara para treinar, tá ligado? Todo dia da semana, ficar no máximo no banco e nunca jogar, é um cara que está saindo caro demais. E o Fluminense precisa ali, com essa grana, trazer um jogador que possa ajudar mais. Qualquer aposta que você traga da Série B aí recebe um salário menor do que esse. Então você precisa ter essa grana ali disponível para você qualificar o seu elenco, não em jogadores ali nesse final de festa. O Rabelo, infelizmente, não teve oportunidade, e nas poucas que teve também não foi bem, né? Exatamente. A gente viu agora na fase final agora da temporada aqui, na fase ali de nos últimos jogos da Libertadores e do Brasileirão, a torcida tão desesperada com a situação atual da nossa zaga que eles estavam pedindo o Igor Rabelo. Por que o Igor Rabelo não entra? Nós já vimos. O pessoal pediu muito o Milan e viu ele jogar bem, mas falava, pô, essa zaga tinha que ser o Igor Rabelo e o Milan. Cara, quem tá no banco tá sempre sendo pedido, né? Mas o Zubeldia, cara, e a comissão técnica assistiu esse cara no treino e percebeu que ele não tinha nada para entregar, entendeu? Então ele realmente não vai ter chance. Pelo que a gente vê, a comissão não confia nele. E é um jogador que está ganhando 300 mil para ficar ali treinando. Então a gente precisa de um outro nome diferente, né? Vamos aí para um segundo caso que é ainda mais absurdo, que é o Terãs, que ganha mais ainda do que o Igor Rabelo e que nem treina com time profissional, cara. Cara, o Terãs é um caso bizarro, né? O Terãs, quando chegou no Fluminense, foi a maior contratação da história do Fluminense. Depois foi superado, obviamente, porque o futebol foi inflacionando, mas assim, você imagina a tua maior contratação da história sendo um cara que tem pouquíssimos minutos, pouquíssimas participações ali, acho que se eu não me engano tem uma participação ou duas no máximo em gols, e é um cara que foi emprestado na temporada passada, voltou lesionado e sequer treina com o grupo principal. Então você tem um jogador ali que ganha próximo a R$ 500 mil e que sequer participa. O Rabelo ainda é relacionado, a gente reclama ali, a rapaziada na pede para telemão. Terãs, torcedor tricolor, aposto, se você lembrava que o Pereira estava no Fluminense, você é tricolor daqueles guerreiros mesmo. Porque a maioria dos torcedores nem lembra mais do Terence. A gente já fala do Terence, o cara fala assim, cara, o Terence está no Fluminense, mano. Exatamente, torcedor. O Terence está no Fluminense, ganhando essa graninha aí e não contribuindo, né? Então o Fluminense precisa aí dar uma maneira de conseguir repassar esse jogador para poder livrar a folha salarial. Você vê que com essas somas de salários aí, a gente vai, daqui a pouco, adorar casa de milhão, rapaziada. Daqui a pouco a gente tem o salário do Thiago Silva, tem o salário do Arthur, que a gente citou agora há pouco. Então, assim, você vê que de pouco em pouco a gente vai gastando muita grana com jogadores que não estão ajudando. O Terãs é um caso clássico. É trágico saber que nossas duas maiores contratações na história são jogadores que, por exemplo, o Terãs não tem nenhum espaço e o Rodrigo Castilho agora é a terceira opção no ataque, porque quando sai o John Kennedy está entrando o Germancano. Então, muito complicado saber que a diretoria toma essas decisões com o dinheiro do clube, né? Do nosso clube. Então, cara, o Terãs tá recuperado fisicamente, vem jogando com sub-20 e torço para que ele arrume um clube para ele também, cara. A gente não vai conseguir recuperar o valor que investimos, mas o salário dele tá todo dia cai, todo dia pinga, todo mês pinga o salário da conta desse cara. Esse cara, se ele não for reintegrado ao elenco, para que vai ficar no Fluminense? Precisamos de ocupar o espaço dele, o salário dele com outros jogadores que vão ajudar, né?
Sim, e se ele é um cara que ele tem futebol, no Atlético Paranaense foi destaque do futebol brasileiro. Então, assim, se ele estiver disposto a querer jogar, a gente tem que dar essa chance aí. Vai ter a intertemporada, é o período perfeito para ele poder entrar em forma ali, pegar o time ali. Se ele tiver a qualidade para demonstrar, ele vai conseguir a vaga no elenco. Se não conseguir, eu acho que até conseguir a vaga no elenco, Rodrigão, é um salário muito alto para ter um cara ali para ser banco do banco. A não ser que ele comece realmente a contribuir. Realmente o Terence precisa buscar outro clube, como na temporada passada a gente nem lembra dele, ele jogou no Penharol, a gente nem lembra dele, porque ele não tinha nem destaque no Penharol. Ele tem que repensar na carreira o que ele quer, porque o Fluminense não pode ficar gastando essa grana todo mês, conforme você falou, e faltar, e tomar gol todo jogo, faltar zagueiro, pagando quase meio bilhão pro Terence por mês. E o último caso aí é um que é mais complicado ainda, né, cara? Porque é um jogador que aparentemente, pelo que a gente viu, ele não tá afim de sair, ele tá afim de cumprir o contrato dele. O empresário não tá interessado em buscar times para ele. Tá difícil encontrar um time que pague um salário tão alto, que é o Paulo Henrique Ganso, que ganha mais de R$ 1 milhão por mês. E já deixaram bem claro que ele não vai ter mais oportunidade com o Zubeldia. Inclusive, deixou de atuar em jogos do Brasileirão aí, porque tá buscando times, porque tinha proposta para ele, mas que não, essa proposta não foi oficializada. Então, cara, vai ficar difícil, né? Mas eu acho que o Fluminense tem que começar a oferecer o Ganso aí para todo mundo. Vai na Arábia, vai em Miami, vai aonde você quiser, cara. Oferece o Ganso aí, porque a gente precisa desocupar o salário dele, que é mais de 1 milhão, para um jogador que não vai entrar mais e que quando entra não ajuda muito, pô, não tem ajudado muito. Não, o Fluminense já fez um comunicado oficial de saída, né? Então, assim, essa situação fica cada vez mais estranha, porque o Fluminense já se despediu do cara e o cara não vai embora. Entendeu? É aquele parceiro que vai passar o final de semana na tua casa, de segunda de manhã, tu vai sair pro trabalho e fala, e aí, mano? O cara, não, não, relaxa, daqui a pouco eu vou embora. Eu falo, bom, mano, até eu tenho que sair. Então, assim, como é que tu vai ficar? Então, acho que essa situação do Ganso vai ficando cada vez mais esquisita. O Ganso, com certeza, é uma das lideranças, é um cara que tá lá há mais tempo. Mas o Fluminense se despediu dele. Então, assim, o Fluminense tem que buscar uma alternativa e o próprio Ganso tem que buscar uma alternativa de maneira que ele vá para outro clube e siga a história dele ali, né? Encerre a carreira dele, faça um último clube ali, uma última temporada num outro clube, porque o caminho dele no Fluminense já está bem claro que não existe mais. Exatamente. Torcedor, queremos saber a opinião de vocês aí. Sabia que o Terã estava no Fluminense ainda? O Igor Rabelo, eu acho que a gente sabe porque ele ainda pelo menos é relacionado. Mas eu aposto que você nunca viu ele jogar. Você viu, às vezes, com o Zubeldia ele teve 6 minutos. É complicado, né? E o Paulo Henrique Ganso a gente conhece muito bem, é um ídolo nosso, que a gente tem muito respeito, mas a gente, cara, tá sempre buscando, a gente tá sempre querendo, o torcedor quer que o Fluminense ganhe título, a gente quer jogadores que contribuam, que estejam recebendo salário em dia, tudo bem, tudo certinho, estrutura muito boa do Fluminense, mas que ele tem que estar contribuindo, tem que estar entrando, tem que estar, cara, com garra para vencer título. E o Ganso já passou o tempo dele, galera. Me desculpa. Isso aí. Rapaziada, deixa aquele likezão se chegou até aqui, fortalece o nosso conteúdo. De novo, eu pergunto para você aí, se não tiver inscrito no canal, se inscreve que vale a pena, que você se informa sobre o Fluminense todo dia. E se tiver aquele hypazão para dar uma moral máxima, clica no hypar aí que fortalece a gente. Valeu? Valeu.